No coração do século XX, em meio às guerras, ao sofrimento e às incertezas, Deus levantou um homem marcado pelas chagas de Cristo. Padre Pio, um santo dos nossos tempos. Primeira temporada, episódio 1. Um frade simples, escondido no pequeno convento de San Giovanni Rotondo, na Itália, que se tornou farol de fé para o mundo inteiro. Esta é a vida de São Pio de Pietrelcina, o santo dos milagres, das confissões e da misericórdia, que iremos contar aqui no nosso canal Rezar e Amar, numa série incrível e cheia de revelações. Vem comigo! Seu nome de batismo era Francesco Forgione. Frei Pio foi o nome que ele adotou na sua profissão religiosa. Nasceu em 25 de maio do ano de 1887, na região da Campania, no sul da Itália, na pequena cidade medieval de Pietrelcina, que era muito pobre e onde vivia sua família, humilde, trabalhadora, católica, mas que misturava um pouco a religião com crendices populares. O pai chamava-se Grazio e a mãe Maria Giuseppa. Ele foi batizado no dia seguinte ao nascimento, na igreja de Sant'Anna, às 8 da manhã, recebendo o nome de Francesco, ou Francisco, aportuguesando o nome. Interessante que há toda uma identificação do Francesco de Pietrelcina com o Francesco de Assis. Desde muito pequeno, Francesco demonstrava uma inclinação natural para as coisas de Deus. Enquanto outras crianças brincavam, ele preferia estar na igreja, rezando diante do Santíssimo. Com apenas 5 anos de idade, fez uma promessa a Jesus. Queria ser para sempre um frade. Fez um voto a São Francisco. Mas a identificação destes dois santos foi grande. São Francisco é o primeiro santo estigmatizado de que se tem notícias. Alguns especulam que São Paulo, que disse numa das epístolas que carregava no corpo as marcas da paixão de Cristo, não teria também recebido os estigmas. Mas aí estamos no campo das conjecturas. A estigmatização de São Francisco é tão certa quanto a do Padre Pio. E foi nessa mesma idade, com 5 anos, que começaram os fenômenos místicos. Ele via seu anjo da guarda com total clareza, assim como tinha visões de Jesus, da Virgem Maria e até de Satanás, que tentava atormentá-lo desde a infância. Porém, protegido pela graça, ele se refugiava na oração e nos braços espirituais de Nossa Senhora. Francesco foi uma criança que viveu, desde cedo, uma série de fenômenos extraordinários. Aos 5 anos, ele não podia ter elevada santidade pessoal, mas era um eleito de Deus, e as visões davam testemunho disso. Apesar de dizermos que eram visões místicas, é importante entender que é possível receber 2 tipos de aparições, as carismáticas e as místicas. As visões místicas dependem do grau de santidade pessoal. Um santo de 5ª ou 6ª morada pode ter essas visões, esses transes místicos, como efeito das mudanças que Deus está operando em sua alma. Já as visões carismáticas independem desse nível de santidade, como no caso do pequeno Francisco. Dessas muitas visões da primeira infância, há uma especial. Certo dia estava o menino Francesco assistindo à Santa Missa na igreja de Sant'Anna, quando do altar Jesus lhe faz um aceno, chamando-o a ir até ele. O pequeno obedece, aproxima-se, o Senhor impõe as mãos sobre sua cabeça e pede que Francesco se entregue a ele. Francesco ajudava com os trabalhos da família desde muito criancinha. Era a realidade comum naquela época, sobretudo numa família que tirava o sustento do campo. Seus pais, apesar de viverem na cidade, tinham a 1 hora dali um pedacinho de terra onde criavam ovelhas e o levavam para lá para os auxiliar com o cuidado delas. Ele gostava muito de estar só e procurava sempre rezar, diferente das outras crianças. Mesmo com pouca idade, fazia jejuns, penitências e mortificações. Dormia no chão, se privava de água e alimento em alguns dias e oferecia tudo a Deus. Sua mãe, preocupada, dizia que ele precisava comer e ele respondia:
que não podia porque era pelos pecadores. Porém, mais gritante ainda eram suas reações quando seus coleguinhas diziam palavrões ou, muito pior, blasfêmias. Os italianos têm o hábito de blasfemar contra Deus e contra a Virgem Maria por qualquer coisa que os incomode. Num dia, Francesco brincava de luta com um amiguinho e, na simulação, conseguiu imobilizá-lo. O outro, vendo-se naquela aflição, disparou uma blasfêmia. Conta-se que, na mesma hora, ele tapou os ouvidos, saiu dali em desabalada corrida e chorou dolorosa e desconsoladamente porque Deus tinha sido ofendido. A mãe, preocupada, levou seu filho a um padre, que, depois de observá-lo bem, a tranquilizou e disse que aquele comportamento era sinal de uma grande vocação. E então Francesco pôde rezar e meditar em paz. Numa ocasião, depois de contar a seu diretor espiritual uma conversa com Cristo e Nossa Senhora e notar um ar de estranhamento no homem, ele perguntou com certa admiração se ele não via Nossa Senhora e Jesus Cristo. Quando o diretor respondeu que não, ele disse que ele dizia isso por santa modéstia. Aos 10 anos, já com a intenção de se tornar sacerdote, Francesco começou a estudar. Aos 11, deu-se um fato determinante. Passou por Pietreutina, um frade capuchinho com o hábito e a longa barba que distingue a ordem. O pequeno Francesco, ao ver aquele religioso, disse à mãe que queria ser padre de barba, a única ordem na época cujos membros podiam usar a barba com base numa permissão especial era a dos capuchinhos. Aliás, para entrar na ordem, era necessário deixar a barba crescer. Ora, como Francesco cismou de ser padre com barba, só lhe restava entrar para os capuchinhos, como de fato vai acontecer. A mãe consentiu que o menino fosse, na idade certa, ao noviciado, mas antes foi dizer ao pároco que queria que seu filho fosse padre de missa, que não fosse apenas um religioso. O pároco disse que era possível, mas que ele precisaria tomar aulas de latim. O pequeno foi então estudar latim e, como eram aulas particulares e relativamente caras, a família tinha dificuldades para mantê-las. Foi por essa época que o pai, a fim de dar melhores condições à sua família, foi para os Estados Unidos. De lá, mandava o dinheiro com que, dentre outras coisas, era possível pagar os estudos do filho vocacionado. Nesse período, aos 14 anos, ocorreu de Francesco acompanhar seu professor numa peregrinação ao famoso santuário de Nossa Senhora do Rosário em Pompeia. Era, para os padrões da época e para as posses da família, uma viagem longa e custosa. Daí que o pai, lá do estrangeiro, reclamou que trabalhava para pagar os seus estudos, não para passeios, ao que ele respondeu que não se preocupasse, pois seria sua despedida, pois em breve deixaria o mundo. E de fato, no ano seguinte, ele sairia do mundo e entraria para o noviciado. Que São Pio de Pietreutina rogue por você e por sua família.